Esses amigos pularam do barco para nadar no meio do oceano, mas esqueceram de descer a escada. E agora, será que eles conseguiram voltar para o barco ou se tornaram vítimas do oceano? Assista até o final e descubra. Depois me diga o que você faria. 4 amigos estão em uma praia paradisíaca no México. Eles estão de férias e aproveitaram para filmar uma parte da viagem. Amy e Dan são namorados, enquanto Zack e Lauren são apenas amigos. Assim que Dan percebe isso, ele tenta convencer Lauren a passar, digamos, um tempo com ele e Amy. Porém, nenhuma das duas parece muito à vontade com isso. Todos ali, sem exceção, são melhores amigos há muitos anos. Dan, que estava filmando, começa a simplesmente girar com a câmera. O homem já havia bebido muito e acabou simplesmente caindo de onde ele estava. A filmagem então acaba e vamos 5 anos para o futuro. Aqui vemos Amy novamente, só que agora com seu marido James. Eles estão em uma viagem com sua filha Sarah. A família está indo comemorar o aniversário do amigo Zack. Há anos Amy já não é mais namorada de Dan, só que ele decidiu convidar a todos para festejar o aniversário de Zack. Durante a viagem, Zack e Lauren passam do lado deles de moto. De repente eles chegam até uma marina. Lá é onde Dan havia marcado com eles. Essa é a primeira vez que os amigos veem a filha de Amy e o marido dela também. Depois que todos se apresentam, é chegada a hora de partir. Acontece que Dan havia os convidado para fazer um passeio em seu novo iate. O problema é que Amy não gosta de água. Ela tem um trauma de infância. Ainda muito jovem, seu pai a levou para nadar, mas acabou perdendo a vida afogado. Desde então, a mulher não consegue mais chegar perto do mar. Nesse dia, entretanto, a mulher se esforça junto de sua filha para chegar até o iate de Dan. Durante esse caminho, vemos diversos flashbacks com ela se lembrando do dia que seu pai perdeu a vida. Para piorar a situação, ela ainda tem que passar em uma ponte muito estreita junto de sua filha. Porém, a mulher consegue chegar no iate sem muitos problemas. Lá dentro, os amigos vão procurar por Dan, que até agora não apareceu. Ao abrir a porta do quarto, eles o encontram fazendo sem vergonhices com uma moça chamada Michelle. Depois de se apresentarem como se tudo fosse a coisa mais natural do mundo, os outros amigos dão seus presentes para Zack e todos voltam para o topo do iate. Depois de alguns minutos, Dan chega com Michelle e o bolo de aniversário de Zack. Em seguida, todos dão início à viagem. Durante o percurso, Zack elogia o iate de Dan. Todos acham o barco muito bonito e Dan diz que também gosta muito. Entretanto, ele cuida muito bem desse barco, pois é novo e não permite que Zack comece a fumar. Os amigos então começam a questionar Dan sobre como ele conseguiu dinheiro suficiente para comprar esse iate. O homem então diz que trabalha com o dinheiro de outras pessoas, mas não especifica exatamente o que ele faz. Enquanto isso, no quarto, Amy e James brincam com sua filha. Amy diz que já está preparada para relaxar e se juntar aos outros no iate. Ela então veste um colete salva-vidas. Impressionado com isso, seu esposo pergunta se ela tem certeza do que está fazendo, pois ele conhece sua esposa e sabe dos traumas do passado dela. Entretanto, a mulher diz que sim e fala que está pronta para se divertir. O homem então coloca os monitores para ficar de olho na filha e eles sobem. Enquanto isso, lá em cima, todos se divertiam. Michelle trouxe bebidas e Dan está contando que eles já se conhecem há mais de 2 semanas. De repente, Amy e James também chegam. Eles se sentam e todos os amigos se reúnem para tomar alguns drinks e fazer um brinde. Antes disso, Michelle pergunta para Amy por que ela está usando o colete salva-vidas. A mulher fica muito sem graça e não consegue responder a verdade. Ela inventa uma piada na hora, dizendo que é para esconder o que tem por baixo dele. Dan então começa o discurso agradecendo a todos os amigos por estarem ali. Eles já não se viam há 5 anos. Depois de desejar feliz aniversário para Zack, o homem passa o chapéu de capitão para ele. Depois do brinde, as comemorações continuam. Eles bebem, dançam e se divertem muito no iate. Zack e Lauren vão para frente do barco onde conversam sobre o que tem feito. Zack diz que passou os últimos meses ensinando pessoas a andar de snowboard no Japão. Mais tarde, enquanto os homens estavam sentados bebendo e pegando um pouco de sol, Michelle se aproxima e diz que quer tomar um banho de mar. Todos ali então se animam para tomar um banho também. Dan então vai ver o que tem dentro do baú do iate e descobre alguns pares de óculos e uma faca. Ele dá um par de óculos para James, outro para Lauren e a faca para Zack. Em seguida, ele tira uma grande boia em formato de golfinho e dá para Michelle. Do nada, Sarah, a filha de Amy, começa a chorar e ela tem que descer para tomar conta dela. Enquanto isso, Lauren, Michelle, Zack e James vão para
para a água. Tudo é só diversão. Lauren conversa com Zack e James, um homem casado, tem uma conversa um tanto quanto estranha com Michelle. Um fica elogiando o outro. Enquanto isso, algo mais estranho ainda está acontecendo lá dentro do iate. Dan está deitado na cama com Amy e com sua filha. O homem diz que se arrepende de não ter seguido em frente o relacionamento com Amy enquanto eles estavam na faculdade. Se ele tivesse feito isso, agora seria pai, o que ele mais deseja. Enquanto isso, no mar, Zack aparece de repente para fazer uma surpresa para Lauren. Ele pede o cordão dela e mande que ela feche os olhos. O homem de alguma forma conseguiu encontrar uma concha em pleno mar aberto. Aparentemente ele conseguiu mergulhar até o fundo. Ele então pegou essa concha, colocou no cordão de Lauren e deu para ela como um presente. Enquanto todos brincam na água, Amy e Dan voltam pro topo do barco. Lá, ela conversa com ele sobre seu medo de água. Ela diz que sempre teve isso desde criança. Dan então conversa com ela a respeito de um amigo dele. Esse amigo tinha muito medo de palhaços, só que Dan, junto de outros amigos, conseguiram curar esse medo do homem. Amy então pergunta como eles fizeram isso. Dan diz que eles pegaram esse amigo e o levaram para um circo. Enquanto falava isso, ele pegou Amy no colo. Você já consegue imaginar o plano dele. A ideia dele para curar a fobia de Amy é se jogar no mar com ela. O homem então pula do iate com Amy em seu colo. Assim que eles tocam a água, a mulher entra em choque. Ela começa a se debater, perde a consciência e tem flashbacks sobre o acontecido com seu pai no passado. Enquanto eles nadavam, o homem simplesmente afundou e não voltou mais. Enquanto isso, no presente, James e os outros chegam para ajudá-la. Vendo que ela está muito mal, James pergunta a Dan o que ele fez com ela. Porém, o homem não consegue dizer direito e apenas fala que eles decidiram pular na água. Sem outra escolha, eles têm que voltar com Amy para dentro do iate. James então pergunta para Dan onde está a escada, só que Dan não sabe. Eles circulam o barco procurando pelas escadas, mas não a encontram, ou seja, eles esqueceram de abaixar as escadas. Amy está em choque enquanto os amigos tentam de alguma forma alcançar a borda do barco. James fica com ela o tempo inteiro enquanto os amigos tentam saltar e alcançar o barco, porém todas as tentativas são inúteis. É muito alto e não tem como eles chegarem lá. Enquanto eles continuam tentando, Amy começa a melhorar aos poucos. Michelle também está começando a ficar com medo, cansada e com frio. Dan chega perto dela para tentar confortá-la. De repente, ele vê a boia que havia dado para ela e tem uma ideia. Ele quer usar essa boia como apoio para tentar subir no barco. Ele até consegue subir nessa boia algumas vezes, porém não consegue se equilibrar nela. Isso não o dá tempo suficiente para alcançar a borda do barco. Depois de algumas tentativas, a boia acaba furando. Vendo isso, Michelle fica cada vez mais triste. De repente, enquanto procuravam por outra solução, Dan avistou uma bandeira no barco. Ele tentou algumas vezes alcançá-la sem sucesso, mas não desistiu. Na quarta vez, ele conseguiu saltar e alcançar a bandeira. Só que no momento que ele começou a escalar, a bandeira arrebentou. Zack pegou esse pedaço que rasgou, enrolou e depois guardou-o dentro de seu calção. Depois disso, vemos que Amy já não está mais em choque. Ela começou a conversar normalmente. Enquanto todos conversam, Dan pega um par de óculos de mergulho e vai tentar procurar uma entrada alternativa no barco. Os outros ainda têm a esperança de que alguém vai passar ali e resgatá-los. De repente, Michelle se assusta. Ela sentiu alguma coisa tocando sua perna. Todos entram em choque, pois podem ser tubarões. Dan mergulha para tentar enxergar o que estava acontecendo. Para a sorte de todos, não eram tubarões. Porém, eles não sabem o que aconteceu. O grupo então se junta e começa a bater mais ainda as pernas. Segundo Zack, essa é a melhor maneira de espantar os tubarões. Depois de um tempo, ninguém mais sentiu nada e James começa a questionar Dan. Ele pergunta se o homem não deveria seguir algum tipo de protocolo antes de saltar do iate em pleno oceano. O homem, entretanto, diz que com certeza devem existir protocolos, mas ele não sabia. Ninguém quer aceitar isso e tentam colocar a culpa nele.
dele. Realmente a culpa é dele, porém o homem tenta jogá-la pra cima dos amigos também. Ele diz que não foi só ele que não percebeu o que aconteceu, ninguém ali tinha percebido também. Zack responde dizendo que o barco é de Dan, ele é quem deveria saber. Lauren então o culpa ainda mais por ter trazido Amy com ele. Segundo ela, se ele tivesse deixado a mulher no barco, eles agora estariam a salvos. Dan pede desculpas e diz que todo mundo erra. Os amigos não conseguem aceitar o que aconteceu. Eles não entendem como um homem gasta milhões em um iate e não sabe como ele funciona. Dan se afasta dos amigos dizendo que é para pensar um pouco. Amy quer voltar pro barco de qualquer maneira, pois Sarah está sozinha lá dentro. Cansada e com frio, Michelle se aproxima de Dan, só que a mulher está muito desesperada e quase o afoga. Ele então diz que quer ficar sozinho um pouco para pensar e ela vai em direção a Amy. O objetivo dela é tentar tomar o salva-vidas de Amy. A mulher puxa Amy repetidamente para baixo da água. Ela quer o salva-vidas de qualquer maneira, pois acha que está muito mais cansada do que todos ali. Por mais incrível que pareça, os amigos apenas assistem enquanto essa desconhecida quase afoga a amiga deles. Por sorte, James consegue se intrometer e separar as duas. Dan chega do nada e pergunta o que a mulher está tentando fazer. Ela diz que está desesperada e quer compartilhar o salva-vidas com Amy. Michelle então começa a chorar em desespero. Lauren se aproxima e faz de tudo para tentar acalmar a mulher. Depois de algum tempo tentando acalmá-la, Michelle, ainda chorando, começa a fazer uma oração. Todos os amigos escutam atenciosamente e começam a questionar a si mesmos. Eles se perguntam se Deus iria salvá-los. Lauren duvida disso. Segundo ela, milhões de pessoas estão perdendo a vida ao mesmo tempo no mundo. Por que Deus iria salvar justo a eles? O tempo passa e os amigos começam a ficar cada vez com mais frio. Mãos e pés começam a ficar dormentes e a sede começa a chegar. Entretanto, todos se mantêm firmes com a esperança de que algum barco passaria ali perto mais cedo ou mais tarde. Só que as horas se passam e ninguém aparece. De repente, os amigos começam a ouvir um barulho. Eles circulam o barco procurando o que está fazendo esse barulho. De repente, Zack avista. Era sua calça que estava pendurada na beira do barco. No bolso dela estava seu celular. Todos ficam desesperados querendo esse celular de qualquer maneira. Dan então consegue saltar e pegar a calça. Ela cai na água, porém Zack ainda consegue pegar o celular e atender a ligação. Era sua irmã tentando desejar feliz aniversário para ele. Só que ela não consegue ouvi-lo. Ele tenta falar diversas vezes e todos os amigos também gritam, mas a sua irmã não escuta. Diante dessa situação, Michelle se desespera mais ainda e tenta tomar o celular da mão de Zack. Nesse processo, o celular acaba molhando e o homem se desespera e o arremessa para longe. Dan então pergunta a Zack se o celular realmente estava ruim, e o homem responde que sim, nada estava funcionando. Todos se desesperam, mas ainda tem a esperança de que a irmã dele tenha ouvido alguma coisa. Porém, Michelle se intromete dizendo que eles nem ao menos tentaram dizer aonde estavam. O socorro não irá chegar. Gritando, a mulher começa a repetir diversas vezes que todos ali irão perder a vida. Lauren perde a paciência com ela e tenta fazê-la calar a boca, jogando água contra seu rosto. De repente, James começa a ter cãibra em uma das pernas. Lauren então se aproxima para ajudá-lo. De repente, Dan tem uma ideia. Ele quer fazer uma corda para alcançar o topo do iate. Essa corda tem que ser feita com as roupas de todos os amigos. Eles começam a retirar as roupas e passá-las para Dan, quando de repente ouvem um barulho. Eles nadam apressados para tentar ver o que era e se deparam com um barco. Os amigos se sentem aliviados, pois agora serão salvos. Eles balançam os braços pedindo por ajuda. Entretanto, essa lancha que passa simplesmente acha que eles estão brincando e se divertindo e apenas acenam de volta. Ninguém ali pensou em parar para ver o que estava acontecendo. Os amigos ficam tristes ao ver a lancha indo embora. Todos então voltam pro plano da corda. Zack pega a faca e começa a cortar as roupas para depois amarrá-las. Enquanto isso, James pergunta para Dan se não existe uma porta por baixo do barco. Dan responde que não sabe e James mais uma vez questiona como ele comprou um iate sem saber de nada. Dan responde que apenas comprou o barco pois o achou muito bonito. James pede a máscara para ele e depois vai até Zack pedir a faca emprestado. O homem vai até sua esposa e diz para ela que irá mergulhar para procurar uma entrada alternativa para o iate. Enquanto ele mergulha procurando essa outra entrada, os amigos terminam a corda e começam a tentar arremessar
arremessá-la para cima do iate. Depois de algumas tentativas, eles conseguem fazê-la prender no topo do iate. Zack então começa a escalar essa corda. Ele vai muito bem e se aproxima da beirada do iate. Enquanto isso, James, que procurava uma entrada, acaba deixando a faca cair e mergulha para buscá-la. Nesse processo, ele perde completamente o fôlego e se apressa para voltar à superfície. Só que ele erra o caminho e acaba batendo em cheio de cabeça contra a haste da hélice do iate. Enquanto isso, Zack já estava chegando no topo do iate e ele já havia até conseguido colocar a mão na beirada. Só que de repente a corda arrebentou e ele caiu. Amy, que acabou de dar falta de seu marido, o procura. De repente, James chega nadando bem devagar. Ela se aproxima dele e vemos que o homem está sangrando pelo ouvido. Lauren se aproxima para ver o que aconteceu e manda Amy tomar conta do homem. Ela então se afasta e conta para Zack que James provavelmente sofreu traumatismo craniano. Ele precisa ser levado ao hospital ou perderá a vida. Zack então se aproxima de James e pega a faca de volta. Ele tenta fazer buracos no casco do iate. O plano dele é fazer um buraco grande o suficiente para se apoiar e subir no iate. Só que seu amigo Dan aparece de repente e o impede de fazer isso. Enquanto tentava tomar a faca da mão de Zack, o homem acabou empurrando essa faca para dentro do estômago de seu próprio amigo. Desesperado, Zack puxa a faca de seu abdômen e a deixa cair para o fundo do oceano. Todos entram em choque com o acontecido. Michelle se desespera, pois segundo ela, o sangue de Zack irá atrair diversos tipos de animais, entre eles tubarões. Amy também está desesperada, pois sua filha começou a chorar. Dan então percebeu que Michelle se afastou e sumiu. Ele então sai nadando atrás da mulher. Ao mergulhar, ele tem uma péssima notícia. Michelle havia se afogado e já estava afundando sem vida. O homem tenta alcançá-la, mas perde o fôlego no meio do caminho e volta. Tudo está indo de mal a pior. Depois de algumas horas, vemos que James está cada vez pior. Zack, que estava nos braços de Lauren, acaba perdendo a vida. Vendo isso, James se enche de ódio e parte para cima de Dan. Ele acerta um golpe no rosto do homem e põe a culpa em tudo que está acontecendo nele. Amy chega para separá-lo e James acha que ela está defendendo seu antigo namorado. Porém, a mulher estava apenas preocupada com a condição dele. Do nada, James começa a vomitar. Ele está piorando. Nesse momento, Dan decide contar a verdade. Ele não é um homem rico. Esse iate, na verdade, é do patrão dele. O homem sempre usa o iate de seu patrão para enganar as mulheres. Depois de deixar o corpo de Zack ir embora, todos os amigos boiam no oceano durante horas. James está cada vez pior e já não diz mais coisa com coisa. Sem mais esperanças, Lauren decide nadar até chegar à costa. Ela se despede de seus amigos e vai embora. Mais tarde, Amy se lembra de Zack tentando furar o casco do iate. Ela então decide tentar procurar pela faca que ele deixou cair. Zack então diz que a maré já os arrastou para longe de onde eles estavam. Vendo que Amy estava realmente falando sério, ele decide ir no lugar dela. Horas e horas se passam, a noite chega e James, que estava cada vez pior, acaba perdendo a vida. De repente começa a chover e Dan não consegue encontrar a faca. Amy, que chorava muito com a perda de seu marido, decide deixá-lo ir. Depois disso, ela vai procurar por Dan. Usando seu salva-vidas, a mulher o arrasta de volta para o iate. Lá, desesperado e dizendo que era ele quem deveria ter perdido a vida, o homem começa a bater com o óculos contra a parede do iate. De repente, o óculos quebra e o vidro o corta. Nesse momento, ele tem uma ideia. O homem coloca o vidro do óculos numa abertura na lateral do iate e chama Amy. Ele quer que a mulher use sua mão como um degrau para alcançar o topo do iate. A mulher então se aproxima e sobe em suas costas, porém escorrega. A mulher tenta várias vezes e sempre escorrega, até que finalmente ela consegue se apoiar na mão dele e subir no iate. Imagine o alívio que ela sentiu. Em seguida, a mulher aperta o botão que faz as escadas descerem e depois vai ver a sua
sua filha. Felizmente, tudo estava bem com ela. Depois de um tempo, Amy percebe que Dan não voltou para o barco. Ela então vai lá para fora ver o que aconteceu. Se sentindo culpado por tudo o que aconteceu e por todos os seus amigos que perderam a vida, Dan resolveu não subir no iate e pagar por seus pecados com sua própria vida. Preocupada, Amy foi pro lado de fora e tentou gritar por Dan. Ela até mesmo tentou arremessar uma boia para ele, porém não adiantou. A mulher então tomou fôlego e se jogou na água para buscar por seu amigo. Depois de muitas tentativas, ela conseguiu alcançá-lo no fundo do mar. O filme então corta para o dia seguinte. Um barco pesqueiro está se aproximando do iate dos amigos. O pescador rodeia o barco e consegue ouvir o choro de Sarah. Ele chama por alguém, mas ninguém responde. Depois que o homem vai embora, vemos Amy observando o corpo de Dan no chão. Dizem que na verdade ela e Dan perderam a vida e aqueles são seus fantasmas. Por isso, o homem do barco pesqueiro não os viu. E aí, o que você teria feito no lugar deles? Se gostou desse vídeo, não se esqueça de assistir a outros como esse aqui no canal. Obrigado por assistir, até o próximo!